Muito boa tarde a todos os que nos acompanham por via telemática, em especial ao Dr. Carlos Alves Lopes. Permitam-me que antes desta conferência da Comissão divulgue o Programa General de Mude Barata, que está com curso aberto até ao final do ano, como sabem, para teses de doutoramento em História Militar, publicadas na coleção Obras Universitárias de História Militar, com a chancela da edição Colibri. E também que divulgue o nosso 33º Colóquio de História Militar, sobre um tema que nos é caro hoje, que é Serviço Militar, Leituras da História. O Call for Papers está divulgado. Participem. 5 e 6 de novembro vai ter lugar no Instituto Universitário Militar em Lisboa, mas a entrega das propostas de comunicação deverá ser feita até 3 de outubro. Vamos então ao orador desta manhã, já tarde, o Dr. Carlos Alves Lopes, que vai desenvolver o tema Augusto de Castilho e a Revolta da Armada Brasileira, 1893-1894. Carlos Alves Lopes é doutorado em História Militar pela Universidade Nova de Lisboa, especialista em História Militar Contemporânea. Encontra-se a realizar um programa de pós-doutoramento em História Naval na Universidade de Lisboa. Atualmente é investigador no Centro de História, Grupo de História Militar da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, de que eu também faço parte, e no Centro de Investigação Naval, o CINAV, da Escola Naval da Marinha Portuguesa. É também correspondente internacional do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. É ainda auditor de defesa nacional, no entanto começou a sua vida como com formação no Instituto Superior de Técnica e Engenharia de Comunicações e trabalhou vários anos, algumas dezenas, no BANIF até 2016. Tem vários trabalhos publicados sobre História Militar, alguns dos quais no âmbito dos colóquios de História Militar da Comissão Portuguesa de História Militar. É membro recente também da Comissão e é o secretário da Associação de Jogos de Simulação de Portugal. Caro Dr. Carlos Alves Lopes, o Zoom vai passar a ser seu, eu vou compartilhar a apresentação. Muito boa tarde, não sei se conseguem ouvir. Tem que falar mesmo alto hoje. Bem, a minha apresentação está ligada a um trabalho que tenho feito com o Brasil, com o apoio da DHCM e do seu representante da Cultura e História Militar do Brasil. Neste caso foi com o Sr. Coronel Hermes, que já foi substituído, mas este trabalho foi essencialmente feito com ele e com uma grande colaboração relativamente àquilo que é a geografia e à história do Brasil. Augusto Castilho. Augusto Castilho, porquê? É interessante que nós, quando falamos de Augusto Castilho, lembramos daquele navio que está ali e podemos perguntar porque é que aquele navio se chama Augusto Castilho, ainda por cima na República. É que a figura de Augusto Castilho, em si como oficial de marinha, foi contestada na época, teve vários problemas com o governo. Ele não era propriamente uma persona grata dentro do sistema, porque teve várias convulsões, perdeu aquilo que era o governo de Moçambique, voltou para a capital e acaba por, mais tarde, ter o comando da Mindelo. E é nessa fase, quando ele tem o comando da Mindelo, que é enviado para Angola. Uhum. Aí está no ativo, vai a São Tomé e Príncipe e recebe ordens para ir para o Rio de Janeiro. E é neste contexto de ir para o Rio de Janeiro que então vem a questão da segunda revolta da Armada brasileira. É interessante também não falamos da viagem de Gago Coutinho, a primeira viagem de Gago Coutinho aérea, mas ele fez uma primeira viagem, o Gago Coutinho, exatamente na corveta Mindelo. O Gago Coutinho fazia parte como segundo-tenente, ainda no início da sua carreira, deslocou-se até ao Rio de Janeiro, a sua estadia é muito breve porque tem uma situação de febre amarela e é repatriado. Mas é interessante perceber que a primeira ida de travessia do Atlântico não foi de avião, foi na corveta Mindelo, foi a primeira que ele fez. Mas quando nós vamos enquadrar em si a revolta, tentar compreender a revolta numa perspectiva naval, normalmente é sempre uma perspectiva política e militar terrestre. Mas vamos pensá-la na perspectiva naval. Quando nós pensamos nesta revolta,
é interessante verificarmos que ela é consequência daquilo que é a mudança de regime monárquico imperial para o regime republicano. Em princípio, primeiro temos o Deodoro de Fonseca, que é um general já com bastante idade, que é colocado à frente dos desígnios do Brasil, mas que rapidamente acaba por ser contestado e ao ser contestado, toma uma atitude política que leva a encerrar o Congresso e há uma primeira revolta da Armada. É uma revolta palaciana, não tem tiros, e é substituído pelo seguinte, que era o vice-presidente, o Floriano Peixoto. Este sim vai ser um oficial, um presidente, que vai ser contestado, mas que vai gerir todo o processo, que é uma guerra norte-sul, uma guerra que é a federalista, que vão ser a revolta que vem dos Estados do Sul em relação aos Estados do Norte e que vai ser acompanhado com uma situação que é a segunda revolta da Armada. Eles não são exatamente dois factos que estejam absolutamente conexos, mas estão interligados. E há um aproveitamento da revolta da Armada para se ligar àquilo que são os revolucionários do Sul. Para estudarmos isto, temos então as seguintes figuras. O Deodoro de Fonseca, obviamente, e Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto vai ser o oficial de ferro, é o homem que vai combater o governo, pelos governamentais, e que durante todo o processo vai conseguir dominar a situação. Do outro lado, temos os revolucionários. Este oficial, o Van der Lok, é importante porque está no manifesto que é feito inicialmente para depor o presidente Floriano Peixoto. Isto é importante porque o Floriano Peixoto é a questão toda desta segunda revolta, porque ele, não tendo sido eleito, está em causa a sua legitimidade. Ele vai ser, o Eduardo Van der Lok vai ser preso, depois temos a revolta de Custódio de Melo, e mais tarde, Saldanha da Gama, que não estava no início a favor desta revolta, mantinha-se neutro, será uma segunda personagem e muito importante dentro do processo. Mas as revoltas não existem só pontualmente. Temos que pensar sempre que para que ela exista, que ela durou 6 meses, necessitava de ter um ponto de logística. E esse ponto logístico do Sul é o apoio extra-fronteiras que vem da Argentina, passa pelo Uruguai, suas fronteiras terrestres, mas nos Estados do Sul, que estão revoltados contra os Estados do Norte, contra Floriano Peixoto, eles vão também dar apoio na zona de Porto Alegre, na zona de Florianópolis, que na altura se chamava Desterro, muda de nome. Ou seja, é interessante perceber que a Marinha vai ter apoio deste lado costeiro, vai ter apoio interno e vai suportar também as operações dos federalistas, e este é o plano de logística de suporte à segunda revolta da Armada. Do outro lado temos o norte. Como é que eu ia dizer? Os governamentais perderam por completo a Marinha. A Marinha praticamente a 100% passa para a parte dos revolucionários. E eles têm 3 locais onde têm os seus abastecimentos, que vai ser Fortaleza, Natal, Recife, e tem um sítio muito interessante que é Fernando Noronha. Fernando Noronha não tinha qualquer interesse estratégico até o dia em que foi ligada por cabo submarino. E é esta introdução dos cabos submarinos, que se passa exatamente nesta data, que vai permitir mais tarde que a esquadra governamental, que vai ser comprada aos Estados Unidos e à Europa, que eles chamam pomposamente a esquadra de papel, porque ela era uma esquadra no papel, na prática aquilo era um grupo de navios, e acontece que eles vão estar ali baseados, e é a partir dali que vai ser as operações sobre a Baía de Guanabara. Por isso é um ponto estratégico interessante e tem a ver com tecnologia, ou seja, se não houvesse o cabo submarino, não era possível haver comunicações e este ponto não tinha qualquer interesse estratégico. Outra coisa muito interessante nós vermos é que quando estudamos isto, a Baía de Guanabara não é igual à que era na época. Geograficamente, a Baía de Guanabara modificou-se. Nós temos aqueles pontos brancos e os pontos vermelhos, são os principais fortes ou fortalezas que existiam para guardar barra, algo muito parecido com o nosso sistema de defesa do Tejo, com fortalezas de um lado e do outro do estuário,
tem o canal em si, até o grande estuário, que tem a parte superior, e tem um forte no meio, que é o Forte da Laje, o equivalente ao nosso bugio. Se virmos, ele é mais ou menos isso. Ou seja, temos a parte do Rio de Janeiro, que é do lado esquerdo, e temos a fase de Niterói, que é do lado direito. Nem todos, ou seja, houve no início da Revolução uma tentativa de tomada destes fortes todos por parte de tropas da Marinha, mas apenas estes dois que já eram da Marinha, da Ilha das Cobras e Vila Gaigon, se mantiveram. É interessante que estes fortes estão todos virados para disparar sobre os navios que iriam passar à sua frente e não para dispararem uns sobre os outros, o que leva a grandes transformações durante a guerra e a colocação nos patamares superiores de algumas peças para se degladiarem durante o processo. As grandes baterias não chegam a poder disparar porque estão viradas para lados contrários. E já agora só dizer, quando nós vamos a ver um dos casos que nós podemos estudar do fundamento de um dos navios revolucionários, que é a zona do Vila Gaigon, aquele pontinho branco, hoje, se formos estudar isso, está debaixo do aeroporto. É impossível fazer o levantamento arqueológico porque já está ocupado por terra. Como também, se formos ver muito daquilo que são algumas baterias, como o caso do Morro do Castelo, o Morro do Castelo hoje já não existe, é uma terra planada e parte do morro está na zona do aeroporto. Por isso, é importante também percebermos que a geografia não é constante, ela muda, e por isso, quando vamos fazer um levantamento histórico, temos de ter a cautelar estas situações. Outros conceitos que é importante perceber é a finalidade da Marinha. Quando vão fazer a Revolução e vão utilizar este processo, não sei se tem tempo, temos que pensar que nesta data há uma evolução daquilo que é a tecnologia naval. E existe um nascimento de novas entidades, novos players que vão querer tomar a potência ou aquilo que é o domínio dos mares. Neste caso estamos a falar de uma Alemanha que vai criar uma marinha e de uns Estados Unidos que vai criar a marinha. E são estas duas conferências que são importantes. Uma, a Conferência Pan-Americana, tem muito a ver com o fechar sobre si próprio dos americanos, mas a Conferência de Berlim tem muito a ver com aquilo que é a necessidade de encontrar pontos de abastecimento, novas colónias, novos portos, a aquisição de espaços para reabastecimento. Se nós formos ver, a Marinha foi evoluindo naquilo que é a sua forma de necessidade de abastecimento. Ao longo de milhares de anos ou centenas de anos, aquilo que era o remo e o vento, temos uma força de propulsão que não tem limite. E estamos na época em que os navios navegam mais do que sobrevivem às suas guarnições. Vamos então, com a entrada na época pós-guerra da Crimeia, vamos ter aqui a entrada dos combustíveis para combustão externa, chamados navios a vapor, e estes têm um problema, é que eles têm que estar consecutivamente a ser abastecidos. Libertam-se do vento, aumentam as velocidades, mas ficam muito retraídos naquilo que é a sua autonomia, que só volta outra vez a começar a ter uma autonomia superior com a introdução de combustão interna, do diesel, que permite fazer viagens. Uma pequena parte, no primeiro navio que foi feito, o Celândia, quando fez a sua viagem inaugural, ia chocando com outro navio que via contra ele. Isto é a razão porque os navios a vapor faziam muito fumo e este não deitava fumo. E o outro navio que vinha em direção a ele pensava que ele estava parado. Não sabia que aquele navio podia navegar sem fumo. Mas pronto, isso são questões tecnológicas. Hoje em dia voltamos outra vez à capacidade ilimitada sem vento através de motores nucleares. Mas estas dificuldades de abastecimento são importantes e temos que pensar que esta alteração é uma alteração que vai ter muito a ver com o direito internacional, o direito do comércio e aquilo que é as questões de abastecimento. E vai levar a uma grande diferença que é o fim do curso. O fim do curso e a nova figura que é o de cruzador auxiliar é algo que vai surgir nesta época. Duas razões. Tecnologia. Enquanto o curso podia andar ilimitadamente no mar a fazer o seu curso, com navios a vapor, fazer curso é difícil porque eles têm que se abastecer em portos e por isso tinham dificuldade a fazer as tais manobras e incursões. E a outra é a questão que vamos ver que tem a ver com aquilo que é as novas ideias sobre
a declaração que é feita para poder naval e de guerra ao comércio. Estas duas ideias navais, ou seja, de emprego das forças navais, levam, obviamente, a esta competição entre França e Inglaterra, que tem muito a ver com o que eu queria dizer da guerra da Crimeia, mas se formos a ver, a Inglaterra vai defender, toda a gente fala, do poder naval, estamos a falar de uma entidade que tem superioridade naval, capacidade de muitos navios, capacidade de fazer, inclusive, aquilo que eles chamavam o bloqueio efetivo. Do outro lado, ou vai fazer a defesa da guerra ao comércio, exatamente porque não tem tantos navios e, por isso, em vez de ter capacidade de combater e ter capacidade de fazer bloqueios, prefere manter aquilo que era uma espécie de corso moderno em que transforma para cruzadores auxiliares. Nós vamos ver muito isto na Primeira Guerra Mundial com navios alemães que vão fazer este tipo de curso institucional e passa a ser uma razão económica, uma razão de Estado, aquilo que é a transformação. Duas entidades que estão a desenvolver, duas potências navais emergentes, como já referi anteriormente, que é os Estados Unidos, que vai ter uma construção naval e vai seguir o poder naval, e obviamente o sistema alemão vai servir a guerra ao comércio, e vamos ver os submarinos durante a Primeira Guerra Mundial e depois também na Segunda, que é a ideia de doutrina naval de guerra ao comércio. Vamos então falar outra vez de Baía de Guanabara, percebendo em si aquilo que é a questão das autonomias, a questão das políticas, das estratégias, temos então aquilo que é a revolta. O grande problema da revolta a nível internacional é que o porto da Baía de Guanabara, o porto do Rio de Janeiro, é um porto em si extremamente importante para o comércio internacional. Entre várias coisas, uma delas, por exemplo, para os americanos é a borracha. Estão a desenvolver os pneus, precisam de borracha desesperadamente. Temos depois também o café, obviamente, e outros produtos. Mas este é a questão que leva esquadras internacionais, navios de outras nações, a deslocarem-se para a Baía. Outra é, mas na época da política da canhoneira, mas outra é a defesa dos seus cidadãos, ou súbditos, depende do país, mas que eles vão se deslocar para a defesa exatamente desses pontos. O que é que nós vamos ter? Vamos ter, quando vem a revolta, 4 países que vão formar a Esquadra Internacional, a Força Internacional de Intervenção. Como sempre, o poder fica no que é mais graduado, é o francês, os ingleses também estão presentes, Itália também, e está Portugal. Portugal, o Augusto Castilho tinha-se deslocado por ordens um pouco que tinha recebido em Angola, tinha-se deslocado alguns meses antes e encontrava-se já na Bahia também, quando foi a situação. Mas não são esses, são vários atores. Para além do grupo inicial, vão chegar os alemães, vão chegar os americanos e vamos ter presenças de muitos países que entram e saem. Eu suponho que não, pela história, por aquilo que eu pude verificar, não vão formar a Força Internacional. Acho que passam por lá porque já tinham outras rotas e precisavam de abastecer e por isso passaram por lá. Mas, essencialmente, o grupo inicial e os atores são os importantes naquilo que é o desenvolvimento da segunda revolta da Armada e o seu desfecho. Durante a liderança francesa, que é logo inicial, é muito importante porque a esquadra internacional vai fazer tudo o possível para que os revoltosos não vão bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Esse é o principal. E outra é defender em si aquilo que são os navios mercantes internacionais que se encontravam, tentando que a parte comercial se mantivesse a funcionar. Tanto que temos uma nota que o presidente Peixoto vai autorizar que os próprios navios brasileiros mudem de bandeira para que depois se aproveitarem desta situação e não serem atacados pelos revolucionários. Em seguida, temos uma situação interessantíssima que é, internamente, a cidade começa a entrar num caos político e é necessário defender os cidadãos internacionais, estrangeiros, que se encontravam, e é formada uma força de defesa que vai ser comandada por Augusto Castilho. É 750 homens, é um batalhão grande, com apoio, obviamente, de artilharia que pudesse ser desembarcada. Estrategicamente, os pontos de defesa seriam as embaixadas
e o ponto de recolha, o porto que seria reforçado. Isto acontece depois de ter sido morto um marinheiro italiano e ter havido uma convulsão à volta desta situação. Mas o interessante é percebermos que aqui Augusto Castilho, porque era o mais novo, contrariamente dos outros mais velhos que tomam conta e vão gerir aquilo que é a força, calha ao mais novo a intervenção em terra. E Augusto Castilho vai ter este papel. Depois, evidentemente que não vai acontecer nada, porque os desenlaces políticos e, em seguida, a evolução da questão leva a que esta força não tenha necessidade de intervir. A força internacional que está na Baía de Guanabara é a força que vai tentar separar e minimizar os efeitos de guerra. E, inicialmente, os franceses retiram-se, é o contra-almirante italiano que também acaba por se retirar, e chegam os americanos. Os americanos chegam com uma força já muito forte. É a Armada Branca, é a Armada da Evolução, que já tinha feito um périplo pela Europa e pelo Mediterrâneo, que é chamada para vir aqui. E é interessante que o primeiro grupo, os dois navios que chegam inicialmente, o comandante americano vai saudar e tem uma posição pró-revolucionário, é castigado, é chamado, é substituído e a força que vem é pró-governamental. A situação entre a esquadra internacional gerida pelos americanos, em que os portugueses mantiveram sempre presentes, e os revolucionários leva a um momento em que há tiros ou disparos entre a esquadra americana e os fortes e a esquadra revolucionária durante alguns dias, fundamentalmente naquilo que era para permitir que os navios comerciais americanos pudessem se reabastecer e não houvesse interdição. Para termos uma noção, estamos a falar de grandes navios, estamos a falar de navios modernos. Este é o aspecto destes navios, são navios que vão estar ativos na Primeira Guerra Mundial, são cruzadores protegidos, são efetivamente os melhores navios americanos. Como falei anteriormente, a questão americana, os americanos vão para lá não para gerir a situação, mas para todos os efeitos vão para lá para apoiar os governamentais, porque lhes interessa que o comércio esteja aberto e porque a sua política em si, noutros documentos, verificamos que a sua política é de considerar que a América do Sul é a sua área de influência em detrimento daquilo que seria a anterior influência inglesa que eles pretendem que saia daquela zona. As consequências é obviamente que a esquadra americana vai influenciar todo aquilo que é a capacidade militar dos revolucionários, não só porque lhes quebra a possibilidade de fazer bloqueio, que é a principal estratégia de qualquer marinha, porque os afasta e os proíbe de disparar sobre o Rio de Janeiro. Logo, leva-os a uma situação em que não têm utilidade. Não podemos esquecer que isto dura cerca de 6 meses. E uma esquadra que não pode se reabastecer em terra, tanto de combustível como de munições, é uma esquadra que vai perdendo a sua capacidade operacional. Nesta altura, já quase no limite, a Custódio de Melo, um dos almirantes, sai com a esquadra, com metade da esquadra, para o exterior da Bahia, e fica então Saldanha da Gama com a outra parte que é a que nós vamos agora referir, internamente dentro da Baía de Guanabara. E chegamos então a Augusto Castilho e os asilados brasileiros. Viram os navios americanos? Vejam os nossos. Completamente diferente o estado da arte. Estes navios, o caso da Mindelo, a Mindelo vai ter dificuldades a regressar a Portugal. Uma das coisas que é interessante é que Augusto Castilho recusa as instruções do Almirantado, entre várias coisas, na situação de ser rebocado do Brasil até Portugal. Diz que não é honroso um navio de guerra ser rebocado e por isso já depois do conflito acaba por ser primeiro ir a fabrico, recebe as reparações e consegue vir sozinho. Mas seja como for, a situação destes navios são navios muito antigos e que já estavam há bastante tempo, tanto ele como Afonso Albuquerque, a navegar e são completamente já inoperacionais se tivessem que combater com navios
da esquadra americana. No entanto, tem a função em si, como não é função de combate, é função política, tem a função de presença, e esta presença que vai estar aqui vai ser uma situação em que vai gerir conflitos, e ao gerir conflitos é interessante que, como eu referi, parte do abastecimento dos revolucionários vinha da Argentina. Na Argentina havia um armador chamado Abel Chimol, e sobrinhos de Buenos Aires, que envia navios, e entre esses navios a cidade do Porto acaba por ser um navio que é detectado e que ia para abastecer e que tem que ser internado, e mais tarde um outro também, Alice, que também levava abastecimentos. Neste caso, quando dizem que ele iria ser tomado, na realidade, ele ia ser tomado porque era uma manobra de fantasia para não dizer que eles estavam a apoiar diretamente os revolucionários, mas eram questões combinadas. E estes dois navios acabam por estar à guarda da nossa esquadra, da Mindelo e do Afonso Albuquerque, durante este período. É então que se passa o cantocismo daquilo que é a esquadra revolucionária. A esquadra revolucionária tem que tomar uma decisão. Ela não consegue, porque os americanos não deixam atacar o Rio de Janeiro, senão disparam sobre eles, e eles vão ter que fazer um último ataque e vão a Niterói. É importante que Niterói tem um arsenal bastante grande de munições, e essa é a razão que os leva a atacar. Por último, ainda tem alguma operacionalidade e fazem o ataque a Niterói, que são derrotados e leva por completo a finalizar aquilo que é a revolta dentro da Bahia. A esquadra externa ainda vai fazer algumas operações de apoio entre Florianópolis, neste caso Desterro, e o sul do Brasil, mas também já durante muito pouco tempo. Tendo acontecido isto, a esquadra vai se render e o Saldanha da Gama pede a que o presidente Floriano Peixoto aceite as condições de rendição. A capitulação não é aceita, coloca-se um caso muito difícil. Eles são muito violentos aqui porque eles têm, não só fuzilam, como decapitam, cortam-se aquilo. Os brasileiros aqui eram extremamente violentos entre eles. E estes guarnições, que eram marinha regular, mas que estavam do lado dos revolucionários, tendem a querer fugir e pedem para ir para os navios americanos. Isto, o Augusto Castilho seria o interlocutor destas negociações. Os americanos dizem que não, porque têm um problema acho que era uma epidemia a bordo, não me recordo bem do que era, mas dizem não podemos receber ninguém porque temos uma epidemia a bordo. Os ingleses tinham retirado já da Bahia e dizem, sim senhor, nós concordamos, mas levamos 48 horas para chegar aí, ou seja, mesmo dizer que nós não concordamos, mas de uma forma muito à inglesa, só chegariam 48 horas depois, e dá-se no dia seguinte o assalto de todas aquelas guarnições para dentro dos navios portugueses. O nosso almirantado tinha proibido que esta situação acontecesse. Não deveríamos de dar, por questões de relações com o governo brasileiro, guarida aos revolucionários. Mas é aqui que Augusto Castilho toma uma posição, desobedece e aceita estes homens. Uhum. Acontece então a necessidade de o que é que vamos fazer com eles. Levá-los para Portugal é impossível, como disse, as condições dos navios não permitiam a navegação direta para Lisboa. Leva-los então à necessidade de navegar primeiro para a Argentina. Eles são vistos, primeiro, os portugueses são vistos como salvadores. Mais tarde vão ver como esta ideia vai ser alterada, porque eles vão estar muito tempo dentro dos navios e vão ter contactos em vários portos que os vão levar a querer novamente voltar a ser revolucionários e entrarem na revolta federalista. Ou seja, como for, eles vão para a Argentina e dá-se a primeira fuga. Quando, junto ao Porto, eles foi a primeira fuga. A segunda fuga é dada logo a seguir durante os reabastecimentos, e é aqui o caso diplomático entre o Pito Donato, que é o navio que estava a fazer o abastecimento de Mindelo, que ao haver brasileiros que fugiam e não havendo autorização do almirantado para os deixar fugir, ok,
permitiram que os trouxessem para Lisboa, nós abrimos fogo, eles, abrem fogo sobre os fugitivos, ou seja, sobre a Argentina, sobre Pinto Donato. Isto cria um problema entre os dois países, que é resolvido depois, mais tarde, sem grandes problemas, mas cria um conflito diplomático, que obriga, então, que os nossos navios se desloquem para águas internacionais. Eles vão já para as 3,5 milhas, ficam fora nas águas da Argentina, e é aí que eles vão ver passar a esquadra externa Custódio de Melo, que também já sem grandes possibilidades vai ser internado em Buenos Aires, os últimos navios revolucionários. Em seguida, porque havia a necessidade de levar estes homens para Lisboa, é contratado em Buenos Aires um navio comercial para os transportar, que é o Pedro III, e entretanto, para se fazer esta transferência dos homens, a nossa esquadra vai ser transferida para Buenos Aires, para Montevideo. Em Montevideo, eles estão em frente ao Uruguai, e chega efetivamente o momento em que existe novo reabastecimento e uma nova fuga. E nesta fuga inclui-se o almirante Saldanha da Gama. É interessante, Saldanha da Gama vai fugir, mais tarde arrepende-se de ter fugido, através de um transporte civil chega à Espanha, pede para vir falar a Portugal para conversações, mas não é recebido. Mas ele acaba ainda por voltar outra vez à história. E chega o transporte. Esse transporte em si, o que podemos saber é que dos 528 que fugiram inicialmente para os nossos navios, apenas 170 vão para o transporte Pedro III para serem transportados para Lisboa. E partem então primeiro para a Ilha da Ascensão, onde vai ser feita uma nova transferência do navio Pedro III para o navio que é o navio Angola. É interessante que este Pedro III, e porque os revolucionários tinham bastante influência em Buenos Aires, a guarnição, ou neste caso, centro civil, aquilo que é a tripulação desse navio, é toda substituída por brasileiros. E é a tripulação brasileira que vai transportar os asilados brasileiros para fazer a transferência entre o navio brasileiro e o navio português. Dá-se então uma quarta fuga que não estava documentada, mas depois, por documentos que conseguimos encontrar, que há 21 dos fugitivos que, quando vão ser transportados para o navio Angola, dizem: não, nós pertencemos à tripulação do navio. E eles dizem que pertencem, ou seja, conseguem fugir porque dizem que são de lá. Os portugueses aceitam isso porque eles eram todos brasileiros e acabam por vir apenas poucos homens para Lisboa. Chegamos então a Lisboa. Quando chegamos a Lisboa, podemos ver que estes asilados chegam aqui, vão entrar não numa situação de ser presos políticos, mas é uma manobra humanitária que vamos verificar. Eles chegam e são enviados para o quartel de Peniche, que será o depósito de imigrados brasileiros de Peniche, e os oficiais são primeiro colocados no vapor Índia, que estava surto aqui no Tejo, e para o Hospital de Marinha, aqueles que estavam feridos. Assim que tiveram condições, os oficiais foram para Elvas, os que estavam no vapor da Índia vão para Elvas também, são oficiais, e o resto de civis e militares vão para Peniche. Em Peniche vão estar, segundo os documentos, 59 militares, 70 civis. Entre esses civis temos portugueses, homens que se declararam que eram portugueses, espanhóis, italianos e um francês. A política que é tomada aqui é que todos aqueles que dissessem que tinham ligações com Portugal, para já todos tinham permissão durante o dia de sair. Eles não estavam presos, estavam aquartelados, que é diferente. Recebiam um vencimento, receberam fardas e tinham autorização durante o dia de estar fora. E aqueles que conseguiam ter casa fora, ou ter familiares ou um sítio para onde ir, era desautorizado, por isso progressivamente eles foram desmobilizando. E o caso de Peniche, que é o que vai até mais tarde, é porque havia um último brasileiro que estava doente e só permitiram que ele fosse embora quando estava curado. E por isso é que ele só sai em janeiro. No caso de Elvas é diferente. São os oficiais chegam a ter
adido às ordens, não sei se está bem o termo, mas tinham um soldado português sempre ao seu serviço. Alguns deles eram médicos, fizeram serviço no Hospital de Elvas, outros vieram fazer serviço a Lisboa e inclusivamente, de renome, foi fazer um congresso a Paris e acabam por ser desmobilizados todos em 1895. Temos então o final. Porque nós deixámos fugir alguns dos exilados, acaba por, quando estamos no Uruguai, ter sido cortadas as relações diplomáticas entre o Brasil e Portugal, que são restabelecidas apenas a 16 de março, com uma visita do Ministro dos Estrangeiros a Lisboa a seguir. A Revolução Federalista termina em agosto de 95, com o Paz de Pelotas, e os exilados são livres de voltar ao Brasil. Acontece que é interessante percebermos que esta ligação entre a história de Portugal e a história do Brasil é algo pouco estudada, mas que tem pontos de contacto muito interessantes para compreendermos, nem que seja, o que é que aquele navio se chamava Augusto de Castilho e não tinha outro nome. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou pôr à disposição de quem está do outro lado as questões que entender adequadas. Aqui deste lado, hoje temos a Companhia e Saúde da professora Fernanda Olival, a Companhia da Universidade de Évora, juntamente com um dos seus estagiários, que vai estar connosco, que é o João Ferrinho. Portanto, agora eu tenho questões, mas já agora passava interromper o compartilhamento e ponham à disposição se alguém quiser colocar alguma questão. Não havendo, faço eu a primeira pergunta. Tem a ver com uma obra escrita pelo João Freire, chama-se Augusto de Castilho e a Revolução da Marinha Brasileira. O conflito entre princípios humanitários, eu achei muito interessante logo o título, isto vê-se logo que é um sociólogo, rigor militar, ação política e diplomacia. Ora bem, a questão que aqui está e que não foi aqui falada, julgo que superficialmente, tem a ver com a atuação do embaixador português no Brasil. Era o Conde de Passo de Arcos. Eu achei muito interessante, porque nesta obra ele defende o Castilho. Como nós sabemos, depois são os ingleses que fazem digamos, a ligação entre Portugal e o Brasil para reatar as relações, e depois há um processo muito complicado em termos judiciais contra Augusto Castilho, e tanto ele como os marinheiros são absolvidos mais tarde. Mas eu gostava de saber um pouco mais da intervenção deste Conde de Passo de Arcos em defesa de Augusto Castilho. Se foi só durante aquele período, se foi também durante o processo, ou se foi até mais tarde. Portanto, eu não fiquei com a ideia depois do resto. Portanto, há ali uma afirmação inicial nesta obra e eu depois não consegui perceber. Pode falar. O que é que aconteceu depois? Era a minha questão. Muito obrigado pela pergunta. Esse foge um bocadinho da minha área, porque normalmente estou a ver partes mais militares, não as partes políticas. Efetivamente, essa obra é uma obra de referência, e sem ela não era possível perceber que isso tinha acontecido. Foi tomado e os meus trabalhos desenvolvem-se a partir daí. Toda a parte diplomática é realmente difícil, mas temos, neste momento, são 5 volumes, que é o julgamento em Tribunal Militar de Augusto Castilho. É possível lê-los, leiam, é mais ou menos uma semana de leitura. Está nos arquivos de Marinha, e disponível, e por isso é possível perceber tudo. Ainda bem que ele foi julgado, porque senão tinha-se perdido muita da informação, porque tem lá aquilo que é a defesa e os factos que ele vai relatando, porque é que toma certas atitudes, inclusive descrições diárias daquilo que foi de combates, questões de tiro, de fome, temperaturas, estão lá. É uma descrição exaustiva do lado da Marinha do que é que se está a ver da Bahia para a terra.
e das ligações. Por isso Além dos diários de bordo, que são importantíssimos. sim. E depois fazem cruzamento de informação, os juízes, com certeza. Sim, sim. Mas a descrição que é feita ali, porque os relatos em defesa e os relatos de contraditório que estão naqueles documentos são muito interessantes. Quem quiser saber o que é que se passou, comece por ler isso. Está disponível, é muito interessante. A questão de Augusto Castilho e a sua atitude, que eu saiba, Augusto Castilho era uma pessoa bastante operacional. Daquilo que eu conheço, quando ele governador de Moçambique, inclusivamente quando existem deslocações em que é necessário tomar atitudes de pacificação, ele está presente no comando de tropas. Mas ele é um homem muito ativo e está habituado a tomar decisões. Estamos numa época em que passamos de comandantes de marinha em que eles são autónomos, levam uma carta com aquilo que é a sua missão e têm capacidade de tomar decisões até regressar. Mas isto acabou poucos anos antes, porque passaram a ter aquilo que é o cabo submarino. E eles têm que enviar as comunicações, esperar um dia e vem novamente. E por isso eles só têm um dia para tomar decisões antes de vir aquilo que é. Porque, tive que tomar decisão porque era urgente. Antes de vir aquilo que é as ordens do almirantado. Mas há aqui uma transformação daquilo que eram os hábitos que ele tinha de comando para aquilo que eram as novas realidades de um comando moderno em que existe um contacto quase direto, ou pelo menos quase imediato, com o almirantado. E eu suponho que será isto aquilo que é a questão do seu conflito e da razão de ter sido julgado. Um comandante hoje não tem esta autonomia. É impossível tomar as decisões que ele tomou, porque a liberdade de comando está restrita já a patamares de decisão muito mais altos e que são imediatos. WhatsApp, telefone, etc. e todas as comunicações militares. Mas, seja como for, aquilo que é relativamente ao embaixador, eu sei que eles têm coordenação e porque ele tem ligação estrita com a embaixada, eles têm comunicações e têm correspondência entre os dois, mas não posso adiantar muito mais do que é aquilo da influência de um sobre o outro ou vice-versa. Não foi essa parte estudada. Muito obrigado. Não sei se há alguma questão do lado de lá, ou se a professora quer colocar alguma questão. Porque é que uns foram para Peniche e outros para Elvas? Essa eu sei. Faz favor. É fácil. Meu general, deixe-me só fazer uma observação. Também Posso? outra questão, à vontade. Agora... Antes de mais nada, cumprimentar e felicitar o nosso amigo, o Dr. Carlos Alves Lopes, e todos os que connosco assistiram a esta comunicação. Para mim foi muito interessante e, portanto, é um tema completamente lateral. No entanto, uma observação que me ficou da comunicação. O comandante Augusto Castilho terá sobressaído na sua ação de comando mais em funções logísticas do que em funções de combate, uma vez que os meios navais eram já obsoletos. Ou estou errado nesta dedução minha? Muito obrigado pela questão. Duas questões, então. Faz favor. Vou começar pelo do Sr. Coronel, que é mais rápida. Sim, é efetivamente uma presença política e de força. Os navios estão obsoletos, mas a sua presença era extremamente importante. E não foi tomado nenhuma questão de obsolescência dos navios porque eles não tiveram de esperar. A capacidade de transporte existia, a presença estava lá, a capacidade militar, a bandeira estava lá presente. A nível de, como o Sr. Coronel disse muito bem, eles não tinham qualquer capacidade de combate, inclusivamente contra os navios revolucionários, que eram navios modernos, relativamente às nossas corvetas mistas. Mas a posição política foi muito importante e a questão logística em si, humanitária, que foi feita, então foi extremamente importante para o desfecho. Se me permite, vou responder à segunda pergunta, porque Peniche e Elvas. Como sempre, há necessidade de separar aquilo que são, por cortesia, norma, aquilo que são oficiais e não oficiais. E para Peniche, as condições, para já porque tinha maior capacidade e porque eram mais pessoas, foi transportado para Peniche e o navio Angola conseguiu
deslocar-se até Peniche e eles saem diretamente do navio de Angola para o local onde vão estacionar. No caso dos oficiais, os oficiais estão primeiro no navio Índia, até serem criadas condições de qualidade em Elvas. Eles vão para Elvas, para uma zona que hoje em dia é um hotel. O convento de Nossa Senhora não recordo agora, mas hoje em dia é um hotel em Elvas. E eles vão para lá e têm todas as condições para serem tratados de acordo com aquilo que é as convenções de cortesia ou mesmo de regra, como oficiais. São oficiais superiores e oficiais normais e oficiais superiores que estão lá, e esse tratamento é feito porque também não podiam colocá-los em Lisboa, porque há sempre a intenção de os manter fora, porque em Lisboa é a questão onde estava a ser tratado tudo politicamente e havia a necessidade de não criar convulsões. Essa é a razão de que oficiais deslocam-se a Lisboa quando são precisos, porque se oferecem como voluntários, os médicos, e vão. Já agora um pormenor, em Elvas são poucos os que moram dentro das instalações boas, qualidade que nós oferecemos. Rapidamente eles tinham capacidade económica para alugar quartos e casas cá fora. Eles ficam cá fora porque querem. Por isso, há essa liberdade. Mas pronto, é essa a razão. Porque existem instalações de melhor qualidade, são colocados em Elvas. Porque existem instalações para maior número de pessoas e facilidade logística de transporte, são colocados nos outros em Peniche. Essa é a razão. Muito obrigado. Eu penso que foi uma jornada excelente. Como dizia o Coronel Francisco Rodrigues, é um tema que certamente é colateral, mas é muito importante para nós em termos militares, com lições aprendidas também na área tecnológica, não só logística e operacional, política, diplomática, de relação entre Portugal e o Brasil, que certamente alguns camaradas nossos e amigos nossos brasileiros do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil vão ver. Eu fiz já comuniquei com o General Bergo, diretor do Instituto, e certamente depois terão acesso ao YouTube da Comissão e poderão ver depois esta magnífica apresentação. Muito obrigado mais uma vez ao professor Carlos Alves Lopes. Permitam-me que, para terminar, informe que a Comissão vai agora participar. Este é o período agora de julho e agosto em que nós vamos trabalhar efetivamente a investigação, sem tantos atropelos digamos, de outras atividades, seja de cerimonial, seja de outras, e depois vamos estar no final de agosto, parte da Comissão vai para o Senegal, vamos participar no 50º Congresso da Comissão Internacional de História Militar, vai ter lugar em Dakar, até o início de setembro. Aliás, congresso este que inclui as eleições da direção e, portanto, quando terminar o congresso teremos uma nova direção da Comissão Internacional de História Militar, e as próximas conferências, depois eu hei de anunciar, já serão em formato Teams. Há pouco estava a falar com a professora Fernanda Olival, é o mesmo problema para todos nós no ensino superior em Portugal, porque a FCT não conseguiu os direitos no sentido de termos este formato Zoom por mais do que os 40 minutos, como vimos esta sessão já vai em 50, e não dá para nós trabalharmos, nem para as aulas, nem para as nossas sessões. Vamos ter que arranjar soluções. A nossa solução, e portanto podem ir treinando em Teams, é a nossa, porque é aquela que nós temos aqui através do próprio Ministério da Defesa, e aproveito para desejar a todos um bom almoço, mas sobretudo um bom período de férias, e até setembro estamos sempre disponíveis, nós continuamos por cá, mas é fundamentalmente em termos de atividades, até setembro, umas boas férias para todos. Muito boa tarde.